Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast, Pod Lopes. Estamos felizes por estar aqui com o nosso convidado. Daqui a pouco o Thiago vai estar apresentando. E aí, Thiago, tudo bem? Jóia demais, graças a Deus. E aí, pessoal, mais um episódio aí do Pod Lopes. Eu quero cumprimentar vocês aí. Como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar gravando aqui esse Pod Lopes com vocês. E confesso que eu estou muito ansioso para estar gravando nosso terceiro episódio aqui, junto com uma fala que já está virando um jargão da gente, que é amigo da gente, companheiro de longas datas, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da história desse grande homem de Deus e que tem muito a acrescentar na minha casa, na sua. É isso aí. E aí, Saulo, beleza? Beleza, Thiago? Aos nossos irmãos que estão aí, os amigos vão chegando, né? Tô bem, graças a Deus. Uma alegria de estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer, Me sentindo muito honrado. E esse projeto, Saulo, de missões? Vamos aí. Como é que tá o andamento? O Saulo também, ele é presidente? Isso. Presidente do projeto AMA. AMA Missões. AMA Missões. Isso. Transcultural. Isso. Explica aí pra galera um pouquinho da AMA. Ótimo. A AMA o significado de AMA, na verdade, é a Agência Missionária Atos. Aí, como as três iniciais formam a AMA, a gente teve a ideia de colocar a AMA para fazer uma menção ao amor também, né? A missões. Hoje a AMA Missões é uma agência missionária interdenominacional que tem projetos em 11 países. A gente tem os projetos diretos e tem os projetos que a gente faz por meio de parcerias. E tem outros segmentos que a gente tem trabalhado aí, que é o AMA Educação, a nossa ideia de fazer uma escola secular, onde os nossos filhos possam estudar livre de questões partidárias e de questões nocivas à fé cristã. Que bacana. Então a gente está nessa toada aí. No caso, como é que faz para se tornar um missionário? Como que se faz para se tornar um missionário da AMA? Então, para ser um missionário da AMA, a primeira coisa que a pessoa precisa é pertencer a alguma igreja evangélica. Não está interligado à Assembleia, Deus é Amor? Não tem vínculo com nenhuma igreja. Ela é interdenominacional, independente. Então, eu tenho chamado missionário. Como que a gente vai comprovar o seu chamado missionário? A gente precisa ter um envolvimento com sua liderança, para que a sua liderança avalize aquilo que você está falando. Porque não é só a pessoa chegar e falar, eu quero ser missionário, me manda lá. Aí você manda a pessoa, vai olhar, ela não tem vínculo com nenhuma instituição. Entendeu? Então primeiro, a igreja local, que é de fato quem faz missões, né? A igreja local vê dentre os seus membros aquela pessoa que tem um chamado. Aí ela indica para a AMA, e a AMA então vai orientar a pessoa de acordo com os projetos que ela apoia. Aí, hoje a gente ainda é uma agência pequena, mas nós temos planejamento de fazer uma escola de missões, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, onde a gente já tem estrutura, inclusive. Essa da Argentina, a gente está visando muito, porque é um país continental, como o Brasil, e fala o espanhol, que é falado em quase toda a América Latina. Do México para baixo, poucos países não falam espanhol. Então, a partir dali, a gente quer ter uma escola, o desejo do coração, para formar obreiros de língua hispânica, para ser enviados desde o Chile até o México. Hoje vocês estão mais ou menos quantos missionários hoje? Hoje são 11 países que a gente tem projetos apoiados, e ao todo está dando 19 obreiros. E no 19 obreiros, e no caso, exemplo, né, vamos supor, como é que a AMA, como é que você mostra para uma pessoa que quer contribuir, quer colaborar, que o trabalho está sendo feito? Certo, a gente tem as redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, que não está funcionando tanto, mas tem, e temos o site. Então, nas redes sociais, @amamissões. Na nossa página, amamissões.org.br.
Então lá fala dos projetos e lá a gente divulga os relatórios também das ações que a gente está apoiando no campo. Entendeu? Então tem tantas ações que a gente faz localmente quanto as ações dos obreiros que a gente apoia. Para dar segurança para o mantenedor, que é aquele que oferta na obra missionária, a gente tem o critério de fazer supervisão de campo naqueles projetos que a gente tem intervenção mais direta. Hoje, no caso, a gente tem 2 assim, Argentina e Peru, e a gente tem os outros que a gente faz em parceria com a Vem Brasil, que é uma missão de São Paulo, que para cada projeto de cada país que a gente tem um obreiro apoiado em parceria, a Vem Brasil tem um líder lá no campo e um líder aqui no Brasil, que é o líder em base. Entendeu? Então, por exemplo, agora em dezembro eu estou voltando mais uma vez à Argentina para fazer uma viagem de supervisão. Até para mim, mas para a galera também que está vendo a gente aí, assim, a grosso modo, uma explicação assim mais a grosso modo, seria como se fosse uma associação? Exatamente. É uma associação. Uma associação. Então, qualquer pessoa, individualmente, ou qualquer pessoa jurídica que queira investir nos projetos, pode. Entendi. Entendeu? A Assembleia de Deus, tal lugar. A Igreja Batista, tal lugar. A Igreja Presbiteriana de tal lugar. Se quiser... Vai adotando, por exemplo, cada congregação, cada ministério, ele adota um missionário em tal lugar, assim? Na Argentina, então, hoje, como que a gente faz? A pessoa apoia a AMA. Por quê? O que eu comecei a observar no passado? Que quando um determinado lugar apoiava um obreiro e por algum motivo precisava de mudar, aquela pessoa se desmotivava. Então hoje ele apoia a AMA e todos os projetos, se ele manda R$50 ou R$100 ou R$1.000 ou R$10.000, ele apoia todos os projetos. Ele apoia o valor é dividido ali. Isso. Na associação. Isso. E aí a gente envia os recursos para os obreiros e presta o relatório. Tem várias formas de prestar o relatório. Como eu falei para vocês naquela hora, a gente tem entrevistas lá no YouTube, a gente tem as páginas que a gente divulga fotos e vídeos dos missionários que estão no campo, a gente vai ao campo missionário, ver em loco aquilo que o missionário está falando, necessidades que eles têm, que às vezes ele não manda na foto ou no vídeo. Ele manda a foto do evento, mas não fala que ele está passando uma dificuldade outra. Entendeu? E assim... Só me te cortando. E quando é oportuno, a gente traz o missionário aqui. Quando o missionário vem aqui, a gente conversa com as igrejas parceiras. Olha, tem um missionário fulano aqui. Você pode receber ele um dia aí? Aí a gente vai passando nas igrejas que têm parceria com a gente para que o missionário possa prestar o relatório ali, contar as experiências dele no campo. Entendeu? Mas no caso aí, qual que é a maior dificuldade aí assim, que você vê ali no campo missionário hoje? O campo missionário igual a gente estava falando de terapia, né? É muito vasto. Então tem de tudo. Mas hoje a maior dificuldade vou falar para vocês, a maior dificuldade de atrair mantenedores, parceiros para a missão. Porque missionário, no caso, só para você dar a resposta completa, porque a maior dificuldade não é mandar um missionário, é manter ele. Por quê? Porque, por exemplo, a AMA saiu de uma secretaria de missões do Ministério de Vespasiano, da Igreja Assembleia de Deus. Aí outros ministérios procura, como sabe que a gente tem origem naquela igreja, embora hoje a gente tenha essa autonomia total, não, eu não vou mandar ajuda para a AMA, porque a AMA é Vespasiano. E não é. Entendeu? Muita gente procura pedindo ajuda, mas não quer ajudar. E a nossa estratégia é muito baseada em parceria. Então, por exemplo, uma igreja que hoje não tem clareza de missões, a gente vai lá, vai conscientizar aquela igreja para que aquela igreja passe a contribuir e orar. E aí, aquela igreja que não tem arrecadação missionária passa a ter. Entendeu? Uma outra desculpa, Tiago, que tem hoje muito vou fazer missões aqui local. Não que não tenha que fazer, tem que fazer. Atos 1 e 8. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então toda a igreja
tem que fazer missões local e transcultural. Não é opção de nenhuma igreja, de nenhum ministério, falar assim, eu não vou fazer missão transcultural. É um mandamento bíblico, é uma ordem. É uma ordem de Jesus. Então tem que fazer. E fazer como? Ao mesmo tempo. Tanto em como em. Então, quem são os missionários aqui das nossas cidades? Nós. Nós somos os obreiros aqui. Aqui nós não temos que ter um missionário ordenado, não. A igreja brasileira tem capacidade hoje de formar inúmeros, centenas, milhares de outros obreiros. Nós somos experiência disso. Você hoje é presbítero, eu sou presbítero. Onde a gente foi formado? Na igreja local. E aí, muitas igrejas locais, não, vou fazer só aqui. Lá já tem muita gente fazendo. Engano. Por exemplo, no Brasil, de cada 10 brasileiros, 3 são evangélicos. 7 não. No mundo, não é assim. No mundo, de cada 10, apenas 1 é evangélico. É muito pouco. Na comparação com o Brasil está fora da curva. Porque às vezes a gente associa o catolicismo com o cristianismo. Isso. Então, isso. De cristão... Então, no mundo hoje, cristãos incluindo católicos e protestantes, 33% da população mundial, que dá mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas. Desses aí, 11% são Muito pouco. É muito pouco. Então, dá menos... Dá 800 milhões a 950 milhões. Não dá 1 bilhão de cristãos evangélicos. Muçulmanos, 33% da população mundial. E a gente pensa que a gente tem aquela vaga ideia que o evangelho assim, já cresceu tanto que tinha que crescer. Porque a gente está olhando com base na nossa realidade. A nossa realidade. A nossa realidade, por exemplo, em Lagoa Santa e Vespasiano, você tropeça em igrejas. Mas determinadas regiões do Brasil, inclusive no sul de Minas, por exemplo, o sul de Minas tem apenas 4% de evangélico. É muito pouco. O sul de Minas, que é uma região rica. Aí, outra confusão que tem, confundir missões com falta de recurso financeiro. Então, as pessoas focam no norte de Minas, que é um lugar pobre, e precisa de missões, e precisa de aporte de assistência social, e esquece do sul de Minas, que é uma região que não precisa de cesta básica, como o norte precisa, mas que precisa de Jesus. Então, muito esforço é direcionado para lá. Muito esforço é direcionado para a África, por causa da pobreza. Mas, por exemplo, a Argentina só tem 10% de evangélicos. O Peru tem cerca de, acho que 2 ou 3%. Eu vi é muito pouco. Realmente a gente tem a tendência de nos esforçar pelo lugar que é pobre, né? Tanto para o evangelho como para a doação, como para qualquer outra coisa. Mas um dos grupos que menos alcançado dentro do Brasil são os mais ricos entre os ricos. Não entendi como? No Brasil tem 8 grupos menos alcançados. Então o Brasil tem muito crente, na comparação com tempos atrás e com outros países. Temos muito a fazer, mas dentro do Brasil tem 8 grupos de pessoas menos alcançados ainda. Dentro desses 8 grupos, um é os mais ricos entre os ricos. Por exemplo, tem pessoas aqui na cidade que são ricas, mas tem bilionário no Brasil. Então, o mais rico entre os ricos, ele não é tão fácil de evangelizar. É por isso que eu estava... Eu comentei isso em algum lugar, que aquela necessidade que Deus tem de levantar profeta ou pregadores para públicos específicos. Né? Então, na verdade, Deus não tem dificuldade, né? Falando de Deus. A questão falta maior interesse da igreja de formar obreiros específicos. Porque o problema nunca é de Deus. Não, concordo. A falha é da igreja. Inclusive, a gente está estudando um trimestre aí na escola dominical, falando sobre missões. Sim. É uma revista da CPAD. O comentarista, na última lição, ele vai atrelar a volta de Jesus ao cumprimento da evangelização do mundo.
um engano severo que a igreja brasileira tem que tirar da mente. Por quê? Ah, não, Jesus só vai vir quando todo mundo ouvir o evangelho. Se fosse ele, não volta, não. Não volta nunca. Você sabe qual que é a média por crente, por ano, da contribuição missionária das igrejas brasileiras? 1,50 por pessoa por ano. Dá nem 1 centavo. Quer ver? 1,50? Por ano. Por ano. Dá 1 centavo. Por pessoa. Por ano, então dá 1 centavo e alguma. Dá 1 centavo? Não dá 1 centavo menos por dia, dá não. Zero, dá até difícil calcular. 0, alguma coisa zero. É menos de 1 centavo por dia. Ou seja, se olhar por essa ótica, o que a igreja brasileira faz? Nada. Eu estava vendo um cantor, eu estava até comentando com o Michel, ele é muito conhecido, assim, que ele mudou para um país, né? Para o Canadá. Uhum. Eu fiquei pensando comigo assim, não, a gente precisa tanto de gente que cheia de Deus aqui, o cara carregando algo assim tão grande, vai lá para o Canadá e a gente não entende, né? Então, é aquela coisa de confundir. Quem precisa do evangelho? A África. Mas o Canadá é um dos lugares mais difíceis para pregar Exatamente. O evangelho hoje. Europa, tem lugares na Europa que o slogan é o seguinte: Deus, esqueça essa ideia. Triste, né? Então? Oriente Médio, você é cristão? Vou arrancar seu pescoço. Uhum. Em todo lugar, não. Mas tem lugares que as pessoas sofrem torturas extremas apenas por serem cristãos. Somos o povo mais perseguido do planeta. O pessoal fica falando de minoria aí, que persegue tal grupo. Mas o povo mais perseguido no planeta são os cristãos. Uhum. Assim, quando você fala nisso aí, a gente vem aquele sentimento assim, não estou fazendo nada, aí dorme, aí no outro dia esquece então, literalmente, fica focado aqui. Isso. Eu acho que precisa de uma conscientização de alguém que conhece realmente do que o missionário faz, do que é o missionário, da realidade do missionário. Exato, então, mas aí você vai. Nossa agência se propõe a ir até as igrejas para levar essa informação. E qualquer igreja, né? Qualquer denominação. Qualquer denominação, só entrar em contato com eles que eles vão conscientizar. Isso aí. Né? Para que mais pessoas sejam alcançadas. Uhum. Eu falo sempre assim, a gente está fazendo o que hoje? Dando uma gotinha no oceano. Mas é melhor do que uma grande parte que nem isso não está fazendo. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, infelizmente, tem uma grande parte da igreja brasileira focada só em Jerusalém. Então, no caso, Saulo, a dificuldade hoje é preparar missionários, assim, a igreja preparar o missionário. Porque hoje a questão de preparo do missionário, porque é muita coisa complexa envolvida aí. Por exemplo, tem igrejas que têm a pessoa certa, mas por questões de políticas, aquela pessoa não vai ser mandada. Ou aquela que não é a certa vai ser mandada porque quanto mais longe, melhor. Infelizmente, essa é uma realidade que existe. Então, o que eu tenho visto muito hoje? Missionários autônomos. Eles vão por conta própria. E aí eles ficam pedindo ajuda aleatoriamente. Isso que eu estava estudando a lição hoje, eu estava pensando nisso. Que realmente o missionário ele tem que ter uma ajuda. Não tem como. A lição, eu até assim, quem sou eu? Quem é o Tiaguinho para desconcordar do que ele comentarista? Ele fala assim, que hoje tem como o missionário, tópico 2, o missionário, ele fazer missões... Isso, o fazedor de tendas. Isso, associado ali a uma profissão. Tem. E tem lugares que tem que ser assim. Só que, o que acontece? Aí eu peguei 2 exemplos bíblicos, Jesus e Paulo. Jesus, claro que nunca pode se comparar a nenhum homem da Bíblia, superior. Mas eu vou usar algumas características humanas. Jesus, solteiro, não tinha família, não tinha filho. Paulo, mesmo quesito, não tinha filho, não tinha... Ou seja, eles foram ali para fazer aquela missão, né? Eles foram ali, em outras palavras, não está assim, mas, querendo ou não, sem essa responsabilidade familiar. Maior. Essa responsabilidade familiar. Então, nesse quesito, eu até concordo. Dá para fazer missões sem uma contribuição. Então. Mas, por exemplo, eu, minha esposa, meus 2 filhos, é insustentável você fazer uma missão. Onde que
é necessário vincular a profissão ao chamado, nos países onde não é permitido entrar como missionário. Então isso existe. Você é missionário? Você não vem aqui não. Porque aqui no meu país, quem converter é a pena de morte. Por exemplo, o Irã, se você for médico, talvez você consiga entrar lá, para ser médico. Aí, estando lá, você evangeliza. Mas você não acha que pode... Porque quando eu estudei a lição, me fez pensar no seguinte, você não acha que pode a profissão ser um atrapalho para o missionário? Não, sem ela ele não entra lá. Se ele falar que ele é missionário lá, ele vai ser perseguido 100% do tempo. Então, a profissão é uma estratégia. Não, entendi a estratégia. Agora, só que essa estratégia... entre ele entrar lá como médico, trabalha 10 horas e atende a igreja em outras 2, ou ele ficar lá 24 horas perseguido, qual que é a estratégia mais inteligente? Ele trabalha. Entendeu? Outro ponto. Tem missionários que precisam trabalhar para complementar a renda. Por vários motivos, porque as igrejas não mandam. Eu relaciono com missionários que, quando ele apresentou para a direção dele que ele iria para o campo, falou assim, ó, aqui você tem tudo, lá você não tem nada. Como conheço missionários também que foram apalavrados pela direção, chegou lá no campo, eles ligam para ele e falam, ó, a partir de hoje você não tem salário mais não. Meu Deus. Acabou o dinheiro. Como temos igrejas que tinham compromissos missionários e por motivos outros, não vão mais continuar com o compromisso. Eu vi um vídeo seu da AME 6 anos atrás, que ele estava falando assim, não sei se é você que estava falando, acho que é você que estava falando assim, que na Argentina tinha subido o euro, não é isso? Não. Que era o euro, tinha subido, e acho que é o euro. Na Argentina é peso. Alguma coisa lá de subido, lá, o salário, eu não lembro o que é. Isso. Assim, por que eu estou querendo dizer isso? Porque às vezes tem alguns estados, alguns países na verdade, que o salário, a faixa de salarial é totalmente diferente. Por exemplo, na Argentina hoje, cada R$1 que você manda representa lá, no câmbio real, 85 pesos. O que quer dizer? Que o dinheiro na Argentina e nada é a mesma coisa. Não vale nada. Nossa. No Peru, para cada R$1 que você manda, só chega lá 0,75 centavos. Por quê? A moeda peruana, embora o país seja muito pobre, mas a moeda lá está melhor valorizada do que a nossa aqui. Então, por exemplo, se eu mando R$1.000 para o Peru, 250 fica só na mudança do câmbio. E mas Jesus, dá quando ele fazer muita coisa. Não, no Peru não. Eu tenho que mandar mais, porque, por exemplo, para uma pessoa conseguir, se eu mandar R$1.500 para o missionário ele consegue levar. Mas se eu mandar R$600 para o missionário no Peru, ele praticamente só vai comer. Entendeu? E vai passar dificuldade. Qualquer outra coisa que ele precisar, você precisa de ir ao médico, que é uma outra coisa também. No Brasil, por pior que seja, a gente tem o SUS. Então você vai lá, você demora 1 semana, 1 mês para ser atendido. Mas no dia que você é atendido, você entra lá, faz os exames, atende médico, tal. Você sai e não paga nada. Qualquer outro país, eu já fui na Argentina várias vezes, já fui no Peru 2 vezes. Qualquer outro país, você precisou, tem que pagar. Meu Deus. Precisou, tem que pagar. Não tem. Você não tem, você não vai ser atendido. É uma pergunta assim, só meio indiscreta. Você fala se você achar que convém falar. Qual que é a média salarial de um missionário? Depende de país, depende de uma série de coisas. Por exemplo, se eu vou ajudar um obreiro nativo da Índia, se eu mandar para ele $300 ou $150 é muito bom. $150 vai dar... quase R$1.000. R$1.000, arredondando aí. R$1.000. Vai ser maravilhoso. Na Índia? Na Índia. Não é muito. Não é muito. Se você falar, não é Mas muito. se eu mandar esse mesmo valor para a Argentina, Não é nada. ele não consegue cuidar da família. Aí é onde acontece. Vários missionários acabam precisando de atuar nas suas profissões, mesmo recebendo ajuda, porque senão ele não consegue suprir a demanda. E aí acaba que a obra fica penalizada. Então, o critério nosso, por exemplo, os obreiros que a gente apoia, se ele começar a priorizar o trabalho secular,
E aí ele vai ter que informar para a gente por que ele está fazendo isso. Entendi. Entendeu? E se o obreiro lá, seu missionário informa isso para vocês lá, a ação que vocês fazem é o seguinte: trazer ele de volta ou manda uma ajuda a mais? Aí tem que. Cada caso é analisado individualmente, entendeu? Então, a gente já teve missionário que foi e voltou por conta própria. Já teve missionário que foi e deu problema. Já teve missionário que foi e foi maravilhoso. Então, cada caso, cada situação. A gente tem que lidar com cada uma situação conforme ela aparece. Entendeu? E o quesito do missionário para ir para o campo, casado, solteiro? Não tem esse critério. Não tem? Não. Tem exigência? Não. Por exemplo, a gente tem obreiro casado e tem obreiro solteiro. Entendi. Entendeu? O Michael, que é obreiro nosso que está no Peru, é solteiro, 44 anos, nunca quis casar. Michael? Opção dele. O Jean, que está na Argentina, casado, pai de 3 filhos. Entendeu? Entendi. Então, não tem esse critério, até porque não é um critério bíblico, não é uma exigência bíblica que ele tenha que ser casado. Agora precisa se manter de acordo com a palavra de Deus. Agora disseram aí, mas agora eu concordo com o comentarista da lição. Por isso que é bom ter alguém que está na vivência, né? Exato, porque se você for olhar ali pela lógica da lição, acaba que fica defasando as lições. Vamos supor, então, eu vou fazer a obra aqui, vou pastorear, o salário não está dando, aí eu vou pegar uma casa de empreitado para fazer. Então, o que eu vou priorizar? Então, mas aí é uma coisa que eu vejo muito no Brasil. O camarada fala assim, eu sou obreiro assalariado, então eu não posso fazer mais nada. E aí, uma grande parte dessas pessoas acabam, de fato, vivendo só daquilo que ele recebe da igreja. Se está suficiente para ele, ok. Mas a gente já viu muitas situações do obreiro passando por dificuldades porque não poderia fazer um extra. Entendeu? O extra dele, ele precisa se vincular a uma empresa necessariamente? Não. Por exemplo, ele é um pastor de igreja, mas ele é vendedor. Sim. Ele pode vender o que for. É uma forma dele ganhar um extra. Porque ele não vai estar na igreja 8 horas por dia, 10 horas por dia. E o tempo que ele está em casa, ele não fica 8 horas em casa estudando a Bíblia. Não fica. Entendeu? Ou visitando pessoas. Não tem esse pastor que consegue fazer isso. Entendeu? E tenho muitos conhecidos que se tornaram missionários porque saíram para vender os produtos que ele vendia. E chegava em lugar que não tinha ninguém, ele falava de Jesus. Como se diz, né? Tem muito pastor aí. Tem muito obreiro que você pode trabalhar, viu? Pode, tranquilamente. Eu sou dessa linha. Se a pessoa tiver... Se não for uma função que demande, por exemplo, um pastor presidente, dificilmente ele vai conseguir tempo para conciliar outro trabalho com a presidência de uma instituição. Entendeu? Dificilmente. Tem os pastores que trabalham na administração da igreja. Quer dizer, o próprio trabalho na administração é um outro trabalho. Sim. Porque ele está atendendo ao CNPJ e não à igreja especificamente. É um trabalho. E isso é o que mais tem. Entendeu? Então, os fazedores de tendas. Mas eu já ganho muito bem, não preciso de outro trabalho. Ok, maravilha. Você está satisfeito? Glória a Deus. Maravilha. Você vai perguntando? Com certeza você recebe muitos relatos, né, dos missionários. Eu queria saber qual que foi o que mais te marcou, assim, né? Ele atuando ali na missão. Um que me deixou muito emocionado foi o do pastor Eduardo Pimentel, que está no Moçambique. O meu filho mais novo fez 5 anos. E o filho dele nasceu na mesma época do meu filho. E o meu filho precisou de CTI neonatal. E na época eu tinha convênio, então meu filho foi sem nenhum problema, eu nem sei quanto que ficou. E o filho dele também precisou de CTI neonatal. Só que lá no Moçambique, você tem? Você vai ter. Você tem dinheiro? Você vai ter. Você não tem? Aí ele ligou, irmãos, eu estou numa situação assim, e eu preciso de 20 mil reais para conseguir internar meu filho. É uma situação de vida ou morte, eu não tenho esse recurso. Aí a realidade dele veio de frente com a minha. Com a diferença que eu tinha o recurso e ele não tinha. Então a AMA, imediatamente, a gente se posicionou, enviamos uma parte da ajuda para ele, que a gente também não tinha como enviar tudo, por isso que é importante ter parcerias, entendeu? Porque às vezes você não tem, mas você contacta um parceiro que tem. E aí foi junto um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de lá, um pouco de cá,
mandamos o recurso e graças a Deus o filho dele pôde ser atendido, entendeu? Então essa é uma situação que me emocionou em especial, entendeu? Então essa é uma das, mas a gente vai vivenciando várias situações, né? Situações de, por exemplo, você conversar com o obreiro e ver que aquilo que está sendo enviado para ele não é o suficiente para ele ter uma vida digna. Já enfrentei isso também. Às vezes até o básico mesmo, o básico de ter alimento, de ele ter condições de almoçar, jantar e tomar um café. Nossa. Aí por isso a importância do trabalho que a gente faz de supervisão. Porque quando você está em contato com o obreiro, você consegue ver coisas que ele não fala só no relato do culto que ele está mostrando, do trabalho com as crianças, entendeu? São experiências das mais variadas. E às vezes o missionário tem um coração tão ali na obra que ele não quer nem relatar isso, né? Não, então, ele está focado, tipo assim, ele já está me ajudando com tanto, eu não vou pedir mais. Sim. Entendeu? E aí isso acontece muito. E às vezes ama tanta obra, né, que ele não quer lá, ele não quer sair de lá. Então, outra coisa, muitos missionários eu já lidei, converso até hoje. Você manda para ele, tá chegando para ele, para a família dele. Ele pega e compartilha com as pessoas que ele ajuda. Eu já vi muito missionário tirar a roupa assim aí doar, praticamente sem ele ter. Entendeu? Então, são coisas que talvez a nossa realidade aqui, a gente não consegue enxergar essas coisas. Mas a gente vê isso aí. O missionário, muitas vezes, ele tem aquele dinheiro ali, ele está pensando uma coisa que ele ia resolver amanhã para a família dele. Mas apareceu lá uma criança, um idoso, precisando de um remédio, ele tira daquele e doa. E essa questão aí, assim, para quem ama a obra mesmo. A gente fé, cara. A gente chega um ponto, tipo assim, cara, que... É fé. Eu lembro que quando eu estava pastoreando, ou assim... Às vezes a gente vê algumas situações simples, né, mas a gente tirava assim, não só, eu também já fui muito abençoado, mas eu também tinha situação que você via, não, vou abençoar. Não, você não consegue ir embora sem abençoar a pessoa. Sem resolver aquele problema, né? Então isso aí tem mesmo. Mas essa questão, outra questão que eu vejo assim também, é a importância da igreja criar essa cultura, né, cultura missionária. De inculcar, né? Como diz, como é que chama a questão da criança lá? Inculcar, né? Na cabeça de nós cristãos, às vezes, para contribuir com missões. Então, eu mesmo. E aí a gente tem algumas falhas. Essa falha aí Por exemplo, os cultos de missões, hoje, só se fala que é missões em grande parte dos lugares na hora da oferta. Sim. O culto de missão não é um culto evangelístico. E na maioria dos lugares a gente vê essa confusão. No dia do culto de missão é o dia que você quer encher a igreja de convidado. Não. O dia do culto de missões é um culto para a igreja. Por quê? É o dia que você vai mostrar, irmãos, nós estamos ajudando o missionário fulano, através da agência fulana, e ele está resolvendo esse problema lá. Ou ele está com essa necessidade, para conscientizar a igreja. Ele não é um culto evangelístico, entendeu? Agora, todos os outros cultos deveriam ser evangelísticos. E na realidade, o que a gente vai vendo? Que os outros cultos não são evangelísticos mais, de um modo geral. Não estou falando de todos os lugares. Sim. Mas em muitos lugares, você só tem pregação que motiva a pessoa, que incentiva a fé da pessoa, mas aquela questão de você pregar para que novas pessoas sejam convertidas, vai só diminuindo, ao ponto de você passar em lugares que determinada igreja tem meses que não ganha ninguém. Entendeu? E aí, como que você justifica uma igreja, seja ela qual placa ela tenha lá na porta, uma igreja que passa 3, 4, 6 meses sem que tenha um novo convertido? Aí, eu vou fazer missão local. Ok, você vai fazer missão local? Vou. Então, sua igreja tem que ter gente todo dia aceitando Jesus. Nossa, assim, essa questão de aceitar Jesus, eu até estava comentando com a Michelle um dia sobre isso. Eu falo no Brasil, né, no nosso país, que é o que eu vivo, minha realidade. Você não acha assim que na época de Jesus, na época dos apóstolos, tinha muito pouco crente. Hoje em dia, cara, não é que eu não tenho fé que a palavra tem poder para salvar.
Mas hoje em dia, todo mundo já conhece, assim, já ouviu falar do evangelho. Então. Eu acho que isso dificulta muito, Então, entendeu? tem muitas coisas que influenciam para isso. Os escândalos influenciam, entendeu? Ah, não vou na igreja porque o pastor fez isso comigo. Ah, não vou na igreja porque o irmão fez aquilo comigo. Ah, não vou na igreja porque o irmão está com a vida toda errada. Isso influencia. Mas o que acontece? A gente precisa observar que a forma de pregar o evangelho, em muitos lugares, está mudando para um evangelho só vitória. Só vitória. Só vitória. Só vitória. E esse é um evangelho oco, cara. Porque ele não é o evangelho original. O evangelho é aquela coisa mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. E é esse evangelho que transforma. Entendeu? Você vai em lugares aí a pessoa fala. Recentemente eu vi uma pessoa pregando num culto na praça. Ele estava dando aula de teologia na praça. Ótimo, ele sabe muito de teologia. Mas para evangelização, aquilo ali não tem função nenhuma. Adianta eu falar que era o sacerdote, que tinha o turno, que não sei o que. Cara, isso não importa. Lá na praça não é essa mensagem. Eu fico Então, chateado erros de estratégia. Mensagem, assim, pessoas levando... Erros de estratégia. Então é uma série de coisas, Thiago. Você vai ver cultos voltados para o incentivo da fé. Ok, Jesus opera mesmo, mas não é só isso. Precisamos, mas não pode ser a ênfase só nisso. E o testemunho? E missões é o quê? E ser-me-eis testemunhos. Aí os testemunhos estão sendo retirados dos cultos. Não, e outra coisa, ser-me-eis testemunho de quê? Testemunho do que Jesus do que Jesus fez na minha vida. Do que Jesus fez, do que Jesus ensinou. Porque se você olhar, você tem parente crente que veio antes de você? Você veio pela influência de algum familiar, de algum amigo. Ou seja, o testemunho de alguém te deu o primeiro despertamento. Até que você aceitou. Entendeu? Aí hoje a gente está nessa. E eu já ouvi até pessoas importantes falando: a obra missionária no Brasil já está feita. De um modo geral, não é errado dizer, porque no Brasil o evangelho é muito pregado. Mas existem povos não alcançados dentro do Brasil. Assim, eu acho assim, é difícil. Hoje em dia, a Bíblia fala assim, ó, quem ganha alma, sábio é. Então. E ganhar uma alma hoje, cara, você tem que falar. Então, mas será que aqui é mais fácil ou mais difícil do que lá na Índia? Onde, se você oferece Jesus para a pessoa, ela fala assim, eu aceito Jesus, pega Jesus e coloca entre os outros milhões de deuses que ela adora. É, difícil. Então, cada lugar com a sua realidade. Não é mais fácil para o missionário que está lá. Entendeu? A sede lá, ela existe. O cara que está desviado tem sede de Deus, cara. Mas muitas vezes a gente mesmo já não chega mais perto desse cara. Aí esse cara já está cheio de marcas emocionais pelos problemas que ele passou na igreja. E muitas vezes a gente segue fazendo do mesmo jeito de anos atrás. Uma crítica que eu faço muito é culto na praça. Culto na praça tem que ser direcionado para ganhar pessoas. Eu particularmente, eu não gosto de opinar assim, mas eu acho que culto na praça, cara, eu posso estar errado no que eu estou falando aqui, mas eu acho que já acabou isso, então, não. Porque aqui acabou. Um dos motivos que acabou é um culto feito sem o propósito de ganhar almas. Por exemplo, muito comum você ver culto na praça com 2 horas de duração. Nós estamos na era da velocidade. Aí você acha que o cara vai parar 2 horas na esquina para te ouvir? Dificilmente. Entendeu? Agora, se a gente começar a mudar a mentalidade, não, vamos fazer um culto mais direcionado. Esse culto nosso vai ter 20 minutos. Vamos cantar um hino, convidando as pessoas, vai pregar 13 minutos, canta outro hino e convida para ir na igreja. Enquanto isso, a gente tem uns irmãos entregando folheto, direcionado. Uma mensagem objetiva também, não é ficar enrolando linguiça, prometendo coisas. Entendeu? É a graça manca, né? A famosa graça manca, né? Que não existe, na verdade. Existe, né? Vem que eu vou te... muita coisa tem a ser feita. Muita coisa. Quanto mais eu estou envolvido em missões, mais eu vejo assim, como que Deus
através de uma forma milagrosa, faz acontecer. E assim, Deus abençoe que esse nosso podcast possa alcançar milhares de casas, eu creio que vai alcançar, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas mais um dia vai. E quem dera se todo mundo tivesse oportunidade, a gente está tendo agora de ter muito esclarecimento, ter muitas dúvidas sanadas, né? Então, uma coisa também que é importante. Hoje, muitas igrejas, elas lutam para não perder fiéis e não para ganhar. Então, o que antes era um objetivo, ganhar pessoas, virou em, não, eu não quero perder. Perder para quem? Perder para o concorrente. Porque na avenida da sua igreja tem outras 7, 8 igrejas. E aí lá eles estão fazendo determinada campanha, determinada festividade, se eu não fizer, ele vai ganhar de mim. A preferência virou uma disputa desnecessária. Aí eu não quero perder. Se eu não quero perder, por que eu vou buscar outro, sendo que esse grupo que eu estou tendo que manter aqui me dá tanto trabalho? Entendeu? Essa é uma outra dificuldade que a obra esbarra onde? Na missão. Entendi. Entendeu? É uma missão, a gente pensa que... Vou ser sincero, Sal, missão, assim, quando a gente não conhece o foco da missão, missão é um assunto chato na igreja. Então, é aquele assunto assim, nossa... É um assunto que as pessoas entendeu? querem correr. Não, nem esse assunto aí de missões, tem que ir lá, entendeu? Porque muitas vezes só fala em dinheiro, entendeu? Acho porque E aí... é mal esclarecido, na verdade. Né? Assim, hoje o meu sentimento, assim... Hoje eu tenho um outro sentimento de missões. Não estou falando que eu não tinha, mas hoje eu tenho um sentimento ainda mais... Um interesse maior. Exato. Sim. Essa é a palavra certa. Então, é isso que a gente precisa levar a igreja a ter. Toda a igreja. Porque é realidade. Eu tenho 20 anos já nessa área. A igreja mesmo, os irmãos, eles querem fazer missões. Eles ficam com os olhos arregalados, esperando a notícia que você vai levar. Mas a liderança, de um modo geral, ela tem tantas coisas e às vezes ela não consegue direcionar para isso. Então isso precisa mudar. É isso que eu queria te perguntar também, aproveitando esse ensejo. Você não acha que missões, missões em geral no nosso país, não vou falar do nosso país não, porque tem muitos ministérios, muitos lugares, muitas pessoas que fazem com essa visão. Mas você não acha que a grande maioria de missões das igrejas, vou falar, tanto neopentecostal como pentecostal, faz missão de uma forma arcaica, muito arcaica, antiga, assim, porque hoje eu fico olhando a juventude hoje, assim, precisa de alguma coisa assim para atrair. Então, entendeu? Lógico que atrai é o evangelho, mas a gente não pode ser omisso assim e falar assim, não, é o evangelho, que é só chegar lá e pegar Jesus cura, Jesus salva e pronto. Na verdade, assim, qual que é o momento que eu vejo que a gente está precisando hoje? De um avivamento, cara. Um avivamento mesmo. Por quê? Primeira coisa que acontece quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela não aguenta ficar com aquilo só para ela. Não aguenta. Vai lá em Atos 2 e olha. Antes daquele momento, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Depois daquele momento, os caras vieram falar que eles estavam bêbados, ele foi o primeiro que levantou. E ele pregou com uma ousadia que nem ele sabia que ele tinha. Então, o que gerou nele aquela efusão do Espírito Santo? Gerou um encorajamento que ele não tinha. Ao ponto de, a partir dali, você vê os cristãos, não, você vai me matar? Vou. Pode matar. Eu não vou negar essa fé. Eu vi Jesus vivo. Depois você vê lá na primeira carta de João, nós testificamos daquilo que nós vimos e ouvimos. Entendeu? Nós pegamos na palavra da vida. O que João está falando? Eu peguei no próprio Deus, cara. Tem noção? Ninguém viu a Deus, mas tá na glória que ele tem. Mas eu estava com ele, ele estava com a gente. Aquilo era tão forte neles que eles não aguentavam ficar com aquilo só para eles, não? E aí hoje, como a gente vem perdendo essa força, essa convicção, a gente começa a buscar vários outros artifícios para atrair as pessoas. Mas tem igual eu quis dizer o seguinte... Um exemplo. Vamos fazer uma festa, porque na festa vai vir gente descrente. Isso é contra a Bíblia. Porque a Bíblia, Jesus mandou a gente ir, e não mandou as pessoas virem.
Entendeu? Mas é o que a gente mais vê. Não que não possa ter festividade, não é isso. Mas o foco da festividade não pode ser trazer descrente. O descrente tem que ser todo dia. A igreja tem que ter descrente todo dia para ouvir o evangelho. E ser-me-eis testemunhas. Então, se você conseguir trazer o seu irmão, seu primo, seu pai, sua tia, seu vizinho, seu colega de trabalho, traga. Aí o que a gente esbarra hoje? Se você leva, chega lá no culto, determinado culto, a pessoa vai ouvir uma mensagem de autoajuda. Infelizmente, é uma realidade que acontece. Aí autoajuda, o que gera uma autoajuda na pessoa? Aí ele confunde ela com a pregação do coach. Entendeu? Aí eu confundi com o coach, eu não estou dando conta, logo essa mensagem não serve para mim. É o evangelho puro, simples e na alma ali, né? Então, hoje, se você for numa igreja e pregar lá assim, raça de víboras, você não vai voltar lá mais. Mas tem uns que extrapolam, né? Mas... Não que não exista, só estou falando assim. Eu entendi. Em muitos momentos, você entregar a mensagem de Deus, te tira que não a seja agenda. com esse termo, não te tira a agenda, não, é o cancelamento que existe dentro da igreja. Sim. Cancelamento existe dentro da igreja. Existe. Como é que existe o cancelamento? Você vai ficar no canto aí e você não vai ter oportunidade. Não, você não prega, você não faz nada. Agora, é gostoso ouvir isso? Quem cancela os outros quer ouvir isso? De maneira. Ele não quer ouvir isso. Aí é que você não vai lá mesmo. Muito bom, né? Tem alguma pergunta? Não. Eu queria fazer mais perguntas para você, Saulo, mas... Não, mas na hora que for oportuno a gente volta aí e faz mais perguntas. Eu queria trabalha mais aí. Queria saber como você, de fato, encontrou com Cristo, né? Porque... Então, eu nasci na igreja, fui criado na igreja. Porém, o meu encontro mesmo com Jesus foi aos 17 anos. Vivenciei uma experiência. Eu sempre temendo a Deus, eu nunca fui de bagunça nem nada, mas eu também não queria batizar por batizar. Então, meu avô sempre fazia uma pressão. Você não vai batizar, não? Minha irmã batizou com 14, eu para 15. O meu irmão batizou depois de mim, mas ele batizou bem antes do tempo que eu batizei. Eu fui batizar, já tinha 18. Mas eu queria ter primeiro a minha experiência com Deus, para não fazer. Aí esse dia eu tive essa experiência, e naquele dia, cara, eu sabia que se Jesus voltasse eu ia ficar. Entendi. E eu falei, não adianta nem eu orar mais. Aí, esse dia foi o dia que eu decidi. Falei, não, a partir de agora, se eu tiver uma nova oportunidade, eu vou continuar firme aqui. E o diabo trabalhou muito na minha mente quando eu tomei a decisão de batizar. Eu não ouvia, mas vinha pensamentos assim, você não vai dar conta, você não vai conseguir. No dia que eu batizei, no 31 de dezembro de 2001 para 2002, na hora que eu saí do tanque, eu estava em pânico. Eu não devia ter batizado. Opressão maligna, o diabo tentando me tirar daquela coisa. Entendeu? E aí, quando foi 2003, aí eu já tocava para os conjuntos de jovens, para o conjunto Alvorada, violão, né? Aí fui só envolvendo mais e mais, tocando, lecionando na escola dominical, comecei com 17 anos também, aí não parei mais. Então, a minha formação teológica, onde que ela foi feita? Dentro da escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical é assim, 90% da maioria dos grandes no Brasil, quando eu falo grande, nós também somos os conhecidos. Grandes, mas os conhecidos no Brasil saíram da escola dominical. Acho que dá mais de 90%. Dá mais, não dá? De uma grande escola dominical. Dá mais. Então, a escola dominical é um ponto que eu vejo que a nossa igreja, de um modo geral, precisa trabalhar para melhorar. No geral, uma grande parte dos assembleanos não frequentam a melhor escola do mundo. Aí tem vários motivos, né, que a gente poderia falar só de escola dominical também, que é um outro tema enorme. Isso aí. Fui superintendente muitos anos, então eu fui vendo a realidade ali e tal. E a gente tem muito o que fazer, né? O que fazer tem. Essa camisa aqui, ó, é típica dos povos andinos lá do Peru. Eu ia até comentar, bonita mesmo. Diferente, legal.
Nossa, mas muito obrigado por você ter vindo aqui, cara. Não, Eu que agradeço o convite, cara. Isso aí, precisar, é bom a demais. gente começa meio assim e tal, mas depois, quando Deus Vai fluindo no ambiente assim, o assunto vai esticando. As pessoas falam assim, não vai gravar 3. Como é que os caras conseguem gravar 3 horas de podcast? Cara, é incrível. Não é? Flui mesmo. O negócio vai indo ali, você fica assim, pô, que isso? Mas muito obrigado, Samuel. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que esse vídeo aí, em nome de Jesus, vai alcançar muitas famílias, muitas pessoas vão ser abençoadas. Amém. Eu quero te pedir também de novo, se inscreva no nosso canal, Pod Lopes, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, a sua casa. Às vezes a gente vê muitas pessoas com resistência de se inscrever. Vou se inscrever para esse cara. Não, você vai estar me ajudando, vai estar ajudando muitas pessoas. Às vezes você não me conhece, talvez você não gostou de mim, mas você está gostando do conteúdo, se inscreve, nos ajuda, nos abençoa, né, nos motiva a continuar com esse podcast, que você vai ter muitos conteúdos bacanas. Então se inscreva, nos ajuda. Mas, de novo, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi bom demais, uma experiência incrível. Você vai voltar, irmão? Vai voltar. E da próxima vez, eu quero que nós vamos falar sobre escola dominical. Bom demais. Sim. Eu amo de paixão. Começar a falar. Se começar, não para. Já vai fazer o 3º episódio. Já. Mas eu quero que você veja. Coloca as redes sociais da AMA, @AMAMissões. Então pode acessar lá, Facebook, Instagram, YouTube. E lá tem como doar também, Tem como doar, tem pelo Pix, tem várias opções lá. Então a gente vai deixar abaixo na descrição. Isso. Muito obrigado mesmo. Então, só muito obrigado por ter vindo. Fico feliz. Manda um abraço lá pro seu pai, sua mãe. Beleza. Foi muito bom. Foi muito bom. Gostei demais. É isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Deus abençoe. Com Deus. Até a próxima, se assim Jesus permitir. Ótimo. Amém.